Lembro-me que quando comecei a ganhar algum dinheiro e finalmente consegui poupar qualquer coisa, me percorria à mente um sentido enorme de ansiedade por agora estar só ali parado, sem render, como todo o conteúdo na internet dizia para eu não fazer. Investe em qualquer coisa, era a mensagem. Mas agora, em retrospectiva, tendo nos últimos 7 anos investido mais de 100 mil euros nos mais variados produtos financeiros e não só, identifico claramente alguns deles que geraram resultados muito superiores face a outros. É sobre isso que vamos falar. Onde é que poderá fazer sentido alocar este capital para gerar o maior retorno possível? Qualquer quantia monetária que tenhamos conseguido juntar, que esteja na nossa posse e não tenha ido na direção de milhões de buracos negros por onde pode ser atraída todos os dias, a toda a hora, é sem dúvida nenhuma melhor do que nada. No entanto, há uma clara distinção entre ter 1000 euros guardados, eventualmente para investir, ou conseguir consistentemente gerar uma quantia que nos permita o investimento recorrente desse montante. Hoje quero falar para quem se encontra na primeira posição, quem poupou algum dinheiro ao longo dos anos e atingiu uns redondíssimos 1000 euros na conta. Na verdade, quem dispõe de qualquer montante abaixo dos 100 mil euros que não consegue de forma relativamente rápida repor. A primeira tendência é procurar formas de multiplicar o dinheiro para o máximo imaginável o mais rápido possível. Seja através de casinos, de apostas desportivas, de produtos financeiros extremamente arriscados, promovidos por gente sem noção nem consciência nenhuma que exibe estilos de vida megalómanos, prometendo que com os meros 100 euros conseguem viver o mesmo. Isto para mim é mesmo triste, porque lembro-me vivamente de estar nessa posição, de abrir o Instagram e me deixar seduzir por não sei quantos perfis em busca dessa riqueza rápida. É precisamente quando estamos numa posição financeira mais vulnerável, quando tudo o que temos são, sei lá, 500 euros, porque foi o que os nossos pais nos deram, ou porque é o que sobra do salário depois de pagar as contas todas, que estamos mais abertos à ilusão da existência de soluções milagrosas. Não existem. Alguém que diga, e tal, investe nisto e naquilo, é garantido multiplicares os teus 100, 250, 1000, 2000 com a segurança total, não há risco nenhum. Fujam para o lado oposto. A probabilidade de se ganharem quantias substanciais de dinheiro com um investimento de 1000 euros é extremamente reduzida e não existe sem também uma exposição enorme ao risco, ainda para mais se considerarmos horizontes temporais curtos. E quem diz 1000 diz 500, 5000, 25.000 ou até 100 mil euros. Do meu ponto de vista, só a partir desses montantes, das centenas de milhares, é que de forma quase passiva, apesar de ser um conceito um bocado controverso, se conseguem realisticamente gerar retornos absolutos minimamente relevantes em produtos financeiros com níveis de risco moderados. Tenham em mente que nada neste vídeo deve ser tido em conta como uma recomendação de investimento, não sou consultor financeiro. Se tomarmos como exemplo um investimento em ações da Colgate, que recompensa com dividendos há mais de 120 anos quem nela aplica capital, tendo remunerado este ano a uma taxa de 2,5%, estamos a falar de valores a rondar os 200 euros por mês. Naturalmente é essencial reter que estes resultados passados não são necessariamente indicativos da sua performance futura. Mas tendo este valor indicativo em mente, se formos realistas e adotarmos uma perspectiva global, para quem tem 100 mil euros aplicados, 200 euros não me parecem pesar na balança da sua vida financeira. Claro que se quisermos entrar em algo mais ativo, onde para além do nosso capital investimos tempo e conseguimos gerar uma mais-valia com a nossa participação, por exemplo, ao criar um negócio ou ao investir em imobiliário físico, já é possível fazer qualquer coisa com números mais baixos. Só que muito antes disso é necessário aplicar dinheiro em duas vertentes cruciais sobre as quais já vamos falar daqui a pouco. Entretanto, se esta vertente do imobiliário físico desperta o vosso interesse, sugiro que através do segundo link na descrição subscrevam a Academia do Imobiliário, a minha newsletter 100% gratuita que mais de 8.000 pessoas leem, onde até novembro podem aprender com 5 minutos por semana literalmente tudo o que precisam para entrarem neste mundo. Portanto, fica claro que o objetivo do investimento destes primeiros 1000 euros, pelo menos aquilo que vamos falar neste vídeo, não é ficar rico da noite para o dia, não é atingir a liberdade financeira em 6 meses. É construir uma base sólida de conhecimento e de relações que nos possam tornar uma mais-valia no mercado e de hábitos a criar hoje, mas que se mantenham nas próximas décadas e possam ter um impacto absoluto muito superior quando chegar à altura para tal. Antes, faria tudo para começar o meu percurso a partir de uma folha em branco, com o pé direito. O que significa eliminar ou atenuar decisões financeiras passadas pouco racionais. Concretamente, pagar qualquer tipo de dívida com uma taxa de juros superior a 5%. Cartões de crédito utilizados para pagar caprichos em 12 meses com taxas de juros a rondar os 14%, créditos pessoais contratados para financiar férias caras a 10%, crédito automóvel para comprar o primeiro carro de sonho para o flex aos amigos a 8%, isso é tudo para limpar o mais rápido possível.
A razão é muito simples, é matemática. É pouco provável encontrar outro ativo sem risco nenhum, como é o caso do pagamento antecipado, que gere um retorno igual ou superior a estas taxas de juros de 8, 10 ou 14%. Ainda para mais se a dívida tiver um peso psicológico significativo associado. Para mim não funciona estar a fazer uma pintura por cima de uma tela riscada, por isso fazer-me sentido pessoalmente trabalhar e poupar com este primeiro objetivo em mente. Já com pratos limpos, podíamos a partir daí ir gastar este dinheiro em roupa, em jantares, em viagens, em copos e certamente que qualquer uma destas opções proporcionaria algum prazer ou vivências. E no final do dia isso também é bastante importante, porque o que é que nós somos senão o conjunto das histórias que temos para contar? Mas imagino que não seja para isto que estão aqui a ouvir, de modo que vamos lá então. Devo reforçar que isto é a minha visão das coisas, é o que tem funcionado para mim e espero que vos possa ajudar também. Nada é uma verdade absoluta e é também assim que eu interpreto o conteúdo que consumo na internet. Ninguém sabe melhor o que fazer da nossa vida do que nós próprios. Aquilo que recebemos agora, que atualmente conseguimos poupar e investir, pode até parecer pouco relevante. Por pouco relevante, digo novamente, ser irrealista, ambicionar retornos significativos sem uma exposição ao risco enorme num curto espaço de tempo, como vimos há bocado com o exemplo dos 100 mil euros. Contudo, a probabilidade é que com talento, esforço e sorte, sobretudo se nos alavancarmos nos 2 investimentos-chave que vamos ver daqui a pouco, consigamos no futuro ter muito mais disponível para aplicar. Porque hoje investimos 1000 euros de uma vez e se calhar conseguimos reforçar com 50 euros mensais e amanhã com um conjunto de capacidades diferentes já ganhamos 5 vezes mais, permitindo-nos um grau de poupança maior e já chegamos aos 500 ou 600 euros, talvez um dia até 1000 euros de cada vez. Como se costuma dizer, de pequenino se torce o pepino. E o que é facto é que neste cenário em particular, quanto mais cedo começarmos, maior o potencial da salada ser significativa por causa do poder do juro composto, que é todo um conceito já abordado em vários vídeos anteriores. A somar a começar cedo, o foco no longo prazo, a diversificação por classes de ativos mediante o nosso perfil de investimento como pilar base da criação de um nosso portfólio e o desenvolvimento de raiz do hábito de poupar e investir podem bem ser a fórmula para uma vida financeira mais tranquila. Chegamos a esta fase de perceber na prática onde investir e deparamos-nos com uma data de opções. Se são como eu e a maior parte da população portuguesa e vêm de uma família que não tem um grau de literacia financeira extremamente alto, a primeira ideia é olhar talvez para uma conta poupança num banco ou um depósito a prazo. O problema é, geralmente falando, os produtos tradicionais, pelo menos à data da gravação deste vídeo, nem sequer acompanharem o ritmo a que o nosso poder de compra se desvanece devido ao efeito da inflação. Aliás, já falei sobre isto detalhadamente numa outra ocasião que podem ver depois. Hoje, felizmente, há alternativas mais modernas, algumas com graus de risco semelhante, outras superior, cujo acesso há uns anos custava bastante dinheiro aos pequenos investidores. Se calhar já ouviram falar em ações, em obrigações, em commodities, em REITs, fundos de investimento imobiliário e por aí fora. Só que é tal coisa, 1000 euros aplicados em qualquer portfólio minimamente diversificado por estes instrumentos financeiros com risco moderado, pouco provavelmente vai gerar mais do que rendimentos residuais ou uma apreciação de valor modesta ao longo do tempo. Uma taxa de retorno realista a esperar andará à volta dos 6 a 8% anuais, portanto 60 a 80 euros por ano façam um investimento de 1000 euros. Como quem diz, no melhor dos casos, 7 euros por mês. Como disse, no entanto, o foco não é ambicionar muito dinheiro no imediato, é criar um hábito saudável que sirva de pilar para quando tivermos muito mais. E há um tipo de produto financeiro que, pela sua simplicidade de compreensão, diversificação implícita, natureza de baixo custo em todas as frentes e nível de risco moderado, a mim particularmente me alicia. ETFs que replicam a constituição de índices de mercado globais. Devo reforçar naturalmente que não há soluções únicas que encaixem no perfil de toda a gente. Antes de investirem no que quer que seja, devem fazer uma pesquisa própria e procurar perceber todas as potenciais vantagens e desvantagens inerentes à aplicação financeira à vossa frente, bem como se enquadra no vosso perfil ou não. Já com esta pesquisa feita e tendo tirado as vossas próprias conclusões, será preciso recorrerem a um intermediário financeiro ou corretora como a Trading 212, o patrocinador deste vídeo, onde podem criar conta para terem acesso à compra de mais de 7000 ações e ETFs sem comissões de transação. Podem ir ao site da Trading 212, à secção Terms and Fees, para perceberem melhor o que é que isto significa. Se registarem através do primeiro link na descrição, têm o bónus de receber uma ação totalmente gratuita com um valor que pode ascender aos 100 euros, que é sempre agradável. Antes disso, simplificando, os ETFs são fundos de investimento cotados em bolsa, ou seja, cabazes compostos por vários ativos dos quais podemos adquirir pequenas participações
e assim com uma única transação de ter todos os seus elementos. Os que replicam a constituição de índices de mercados globais são aqueles cuja composição é igual à de indicadores que servem como referência para apurar a situação de determinados mercados globais. Há sobretudo dois que pela sua dimensão vale a pena referir: o MSCI World e o S&P 500. O primeiro mede a temperatura de mais de 1500 das maiores empresas ao redor do mundo, sendo por isso considerado representativo da economia mundial. O segundo acompanha o desempenho de 500 das maiores empresas cotadas na Bolsa Americana, representando desse modo a economia dos Estados Unidos da América. Para vos mostrar como é que é possível adquirir um título, por exemplo, de um ETF que replica o MSCI World, vamos abrir a aplicação de Trading 212. Clicamos na lupa cá em baixo e escrevemos IWDA. De seguida, comprar, optamos por um número concreto de ações ou um montante a aplicar. Eu vou escolher 100 euros. Rever ordem e, por fim, enviar ordem de compra. É mesmo simples. A lógica é ir fazendo aquisições periódicas, novamente se adequar à vossa situação em particular, aumentando estes montantes de investimento à medida que mais vamos poupando. Algo que acontece das duas uma, minimizando as despesas ou maximizando as receitas. A minha visão do mundo é que não temos poder sobre os preços praticados à nossa volta, controlamos sim a nossa capacidade de trabalho e subsequentemente de originar dinheiro. Exatamente por esse motivo, há dois investimentos que veementemente apregou. A meu ver, generalizando, claro, existem 3 escalões de trabalho que posso explorar num próximo vídeo em detalhe, servindo hoje apenas para transmitir este ponto. Quem paga por um nosso serviço pode dizer-nos o que fazer e como fazer, o que fazer mas não como fazer, ou não nos dizer o que fazer nem como fazer. A progressão nesta escada laboral deriva do nível de responsabilidade que temos. Ora, esta responsabilidade é proporcional à quantidade de risco que corremos e por consequência da potencial recompensa a receber. Seja um trabalho por conta de outrem ou uma atividade a título independente, todas estas variáveis só aumentam se nos for reconhecido valor. E certamente só nos reconhecerão valor se tivermos conhecimento e se o conseguirmos utilizar por forma a gerar resultados. Então comecemos uma jornada de aquisição de conhecimento a ser encurtada em muitos anos com estes dois investimentos. O primeiro é a compra de compilações de conhecimento técnico e prático adquirido pela experiência real de pessoas que estão onde nós queremos estar na área que queremos aprender. Toda a gente, inevitavelmente ao longo do tempo, se vai tornando melhor a fazer aquilo a que dedicar o seu tempo. Alguém que já tenha feito o que ambicionamos fazer, independentemente de há quanto tempo ou do quão bom seja, poderá ter um pedaço de conhecimento a transmitir que nos encurta o período necessário para atingirmos os mesmos resultados. Uma analogia direta para isto, a uma escala muito micro, é, por exemplo, para decidir onde ir jantar, podemos escolher um restaurante à toa ou seguir a recomendação de um conhecido ou da internet. A dica do amigo pode eventualmente poupar-nos o tempo e a má experiência de frequentar um estabelecimento medíocre. É isto que me faz sentido. Beber conhecimento de fontes diversificadas para encurtar o tempo necessário para chegar de A a B. Por outras palavras, procurar métodos desenvolvidos por pessoas, partilhados em livros, cursos, mentorias ou conteúdo gratuito até. Obviamente que a probabilidade é, em muitos destes materiais, haver um grau de palha extremamente elevado. Mas não interessa, tem tudo a ver com o reajuste de expectativas. A interpretação deve ser: estou a pagar por nuggets de informação. Basta uma frase com um impacto minimamente relevante que provavelmente já valeu a pena o investimento. Dou-vos um caso prático. Há uns anos comprei para aí o segundo curso que o Ryan Serhant lançou. Já tinha comprado o primeiro, o Sell It Like Serhant, sobre o seu método para atingir melhores resultados na mediação imobiliária. Este era sobre anúncios nas redes sociais para agentes imobiliários. E eu sabia que a probabilidade daquilo ser super básico era elevada porque já estava dentro da comunidade e as perguntas que as pessoas faziam começavam mesmo no nível 0, que já não era o meu ponto de partida. Dito e feito, super básico. Não foi por isso que deixou de valer a pena, porque o meu objetivo era confirmar que a estrutura dos anúncios que eu corria para a minha equipa de mediação era tão boa ou melhor que a dele. Lá está, cada passo deve ser interpretado como um bloco de cimento na construção de toda aquela que é a nossa infraestrutura do conhecimento. Quantos mais blocos, maior é a casa. A magia é que, a um certo ponto, estes blocos começam a melhorar-se uns aos outros. Ou seja, magicamente, os acabamentos da casa vão-se autodesenvolvendo. Vamos começando a unir os pontos e a fortificar umas áreas e outras ao cruzar a informação. A segunda alocação de capital é no acesso a pessoas que nos proporcionem das 3, uma ou mais. Conhecimento, tal como no ponto anterior, agora bebido diretamente da fonte. Oportunidades para aprender, para trabalhar ou abrir outras portas, e contactos que eventualmente nos proporcionem oportunidades. Mais um caso real. Eu, para conhecer aqueles que foram os meus 2 primeiros mentores na mediação imobiliária, o Nuno Gomes e o Filipe Pereira, tive de pagar. Apesar de não diretamente, filo ao investir não só 6 meses do meu tempo num trabalho que podia não retornar absolutamente nada,
como também dinheiro para viver nessa altura e tentar se ingrar. Se não tivesse existido esse investimento, não tinha conhecido o Nuno, que me deu excelentes bases no ramo, nem me tinha juntado depois à equipa do Filipe, da qual me tornei sócio e que me abriu muitas portas, em última instância, parcialmente responsáveis pela construção daquilo que existe hoje. Falo-vos deste caso em particular, mas muitas vezes o acesso nem precisa de ser pago, sobretudo quando somos mais novos e nos acham piada. É uma vantagem gigante que existe a nosso favor e que convém tirar partido enquanto existe. Porque uma garantia que vos posso dar é que, à medida que o tempo passa, somos só mais um e precisamos de arranjar outro fator diferenciador que abra a porta. Agora, mesmo sendo possível criar a ligação sem pagar, eu sou apologista de um investimento a ser feito na ótica de recompensar o tempo despendido pela outra parte e deixar uma marca, porque ninguém nos deve nada. No fundo, eu convidei, eu pago o que quer que seja que tenha sido consumido e dou uma lembrança pensada para criar um impacto, se tudo correr bem, duradouro. Aplicando isto à realidade, é pensar no seguinte: onde é que eu quero estar daqui a 10, 20 ou 30 anos? Há alguém que já lá está, que já tenha percorrido o caminho? Então é entrar em contacto. É perder a vergonha, pensar que, independentemente da idade ou do estatuto social, quem está do outro lado não deixa de ser uma pessoa feita de pele e osso como todos nós. Trata-se de alguém que, como toda a gente gosta de falar, e ainda mais do que isso, de ser ouvida. E é isso mesmo que vão lá fazer. Ouvir. É uma parvoeira ir com a mentalidade de querer provar alguma coisa ou estar à procura de validação, porque se há uma fórmula para estragar uma primeira impressão, é essa. Este investimento em conhecimento e relações é literalmente a única aplicação financeira sem risco nenhum, na medida em que nunca o vamos perder. É nosso e acabou. Ninguém nos tira o que aprendemos, nem quem conhecemos. Entretanto, se tiverem interesse em perceber mais a fundo em que consistem os tais ETFs sobre os quais falei, sugiro que vejam de seguida este vídeo a aparecer no ecrã. Por hoje é tudo. Subscrevam o canal para não perderem os próximos. Desejo-vos tudo bom, um abraço e até para a semana.